Muito bem, boa noite a todos. Eu sou o professor Pedro. Esse é mais um Minuto em Conexão. E o tema abordado nos dias de hoje, no dia de hoje, nos dias atuais, é nada mais, nada menos do que a pandemia do novo coronavírus. Muito bem, então, para a gente fazer uma coisa mais informativa, vamos começar dividindo isso em vídeos mais periódicos, com colaboração do pessoal do canal. Então vai ter participação do Dr. Carlos Marques, que é virologista, que é pesquisador do Evandro Chagas lá em Belém do Pará. Vai ter a participação do Zé Fernando, que é mestrando da COP, do FRJ. Vai ter participação, uma colaboração da pesquisadora a doutora Xana Barroso da Marinha, tá? Do Hospital Marcílio Dias. Então a gente vai tentar fazer as coisas mais tocando em pontos essenciais, tentar explicar da melhor forma para vocês entenderem. Então, uma coisa que é muito importante a gente comentar no dia de hoje, depois da última atualização do Ministério da Saúde, e há muita discussão em cima de curva, né? Fala-se muito em curva viral, curva epidemiológica, achatar a curva. Uma coisa que vocês têm que ter na cabeça é o seguinte: a infecção viral, infecções virais como essa, vamos pegar especificamente a do corona, quer dizer, um vírus altamente, facilmente transmissível, transmitido, ele tem uma fácil transmissão, pessoa para pessoa, humano para humano, né? Então, o que acontece? Só tem duas formas, nesse caso, da gente obter uma redução do contágio de um vírus desse tipo. Uma vez que ele está circulando, e como ele facilmente é transmitido, tá, por gotículas de saliva, então você expõe as mucosas. Eu vejo o pessoal preocupado, está correto o uso da máscara, agora, quer dizer, e também a humanidade está aprendendo muito com como agir. Na verdade, ninguém estava preparado. Aventava-se a possibilidade, já tinha acontecido em 2002, 2003 o SARS, em 2009, 2010 o H1N1, que é uma influenza, em 2012 o MERS, esse mais perigoso inclusive que o corona atual, é um corona, tá? Que provoca a síndrome respiratória do Oriente Médio, conhecido como MERS. Por que ele é mais perigoso? Porque os dados que a gente teve de letalidade dele constam de entre 34% e 35% de letalidade, quer dizer, muito maior do que o corona atual. Mas qual era a diferença? Ele não tinha uma alta taxa de transmissibilidade humana. O contágio era mais difícil. Muito bem. Então, dentro disso, quando eu tenho um vírus como o corona atual, né, o SARS-CoV-2, só tem duas formas da pessoa adquirir anticorpos. Ou você tem uma vacina. Então, quando você vacina alguém, por exemplo, uma vacina com um vírus atenuado, o que é isso? É dentro da vacina, tem, por exemplo, fragmentos do vírus. Fragmentos esses que, uma vez introduzidos no seu organismo, no nosso organismo, vai proporcionar todo um reconhecimento estranho que o organismo faz quando de frente, é o papel do sistema imunológico, quando de frente com algo estranho, ele precisa o que é conhecido como reconhecimento. Então há um reconhecimento desse organismo estranho, ele é apresentado ao sistema imunológico. Você tem moléculazinhas que vão apresentar isso dentro do nosso sistema imunológico, e o nosso sistema imunológico, a partir do momento que foi apresentado, ele adquire memória. Um paralelo seria, ele adquire memória, então ele grava aquilo ali. Se ele entrar de novo em contato, ele rapidamente age, ele tem moléculas que rapidamente vão agir, que são e atuar para combater aquele patógeno, aquele micro-organismo, impedindo que ele desencadeie um processo patológico. Então, qual é a principal molécula que a gente fala aqui, dessa memória? São os anticorpos.
tá? Os anticorpos são fundamentais. Então, como é que você adquire anticorpos? No caso do corona, por exemplo, dessa infecção, só tem duas formas. Ou você tem uma vacina e você imuniza toda a população com essa vacina e o que acontece? Você introduz, por exemplo, vírus atenuado, vamos supor que a ideia é introduzir vírus atenuados do SARS-CoV-2 e a partir daí cada organismo dos indivíduos vai gerar anticorpos que vão possibilitar com isso o quê? A eliminação do vírus e mais, inibir a transmissão de indivíduo para indivíduo. Porque quando você tem anticorpos, ele vai eliminar, o organismo vai eliminar, vai reconhecer e eliminar aquele micro-organismo, você não é mais um indivíduo que transmite aquele patógeno. No caso, por exemplo, o corona atual. Qual é a outra forma? Então são duas formas. Uma é a vacina, qual é a outra forma? A outra forma é o contato direto, primário. Você entra em contato pela primeira vez, o teu organismo pode ser, no caso desse corona, até 80%, 85% dos indivíduos, pelos dados que nós temos atuais, são assintomáticos, ou seja, eles não têm sintomas, mas o vírus, ele incuba dentro do organismo. Uma vez que o indivíduo entrou em contato, pela primeira vez, o vírus fica, ele consegue ser transmitido a partir desse indivíduo assintomático, ou de qualquer indivíduo sintomático, no prazo de até 14 dias. Então, uma vez que você entrou em contato, até 14 dias depois, você é capaz de transmitir para um colega seu, para um amigo seu, familiar seu. Uma vez que passou os 14 dias, o que aconteceu? Você se sobreviveu, se você foi assintomático ou se você foi sintomático, mas não foi a óbito em decorrência dos sintomas que foram gerados e do processo que desencadeia essa infecção do corona atual, você adquiriu anticorpos. Agora você não vai mais, quando entrar em contato com o vírus, transmitir, e o vírus que estava no seu organismo ele foi eliminado. Então você não transmite mais. Então só tem essas duas formas. Ou você vacina todo mundo, ou as pessoas entram em contato com o vírus. A primeira forma é ideal. Você vacina todo mundo com, por exemplo, uma forma atenuada do vírus, uma chamada vacina de vírus atenuado. Consequentemente, você evita que tenham casos graves, tá? Casos com sintomas desencadeando um processo grave que pode levar ao óbito. O segundo processo, que é o contato, que é o que está acontecendo, ele desencadeia o que a gente está vendo. Muita gente já entrou em contato e é assintomático. Qual foi o erro básico dos países como Espanha, Itália, Estados Unidos, principalmente a cidade de Nova York? Como a China ela não enviou os dados precisos com relação à infecção viral, o risco, a taxa de contágio, de transmissibilidade indivíduo para indivíduo, muitos desses países, e aqui os três principais, né, os Estados Unidos, principalmente a cidade de Nova York, mas outras cidades também já se tornam mais... a incidência já é bem alta. Itália e Espanha demoraram a tomar medidas de precaução. Quando eles tomaram medidas de precaução, o que aconteceu? Aconteceu que você já tinha muitos indivíduos com contágio do vírus, muitos deles, a maioria, assintomáticos, alguns, em minoria, sintomáticos. E aí o governo desses países, desses lugares, decidiu o seguinte: agora nós vamos trancar todo mundo. O que aconteceu? Você trancou aqueles indivíduos, principalmente os que eram assintomáticos, com pessoas que não tinham entrado em contato com o vírus. Pessoas, muitas dessas, de idosas, quer dizer, acima de 60 anos, e pessoas que tenham comorbidades. O que aconteceu? A taxa de mortalidade, quer dizer, a curva que é tão falada, fez um pico.
E aí começou a ter muitas pessoas doentes e muitas morrendo. O Brasil, nesse aspecto, sob certa... levando-se em conta determinados parâmetros, até que adotou medidas antes desse tempo de... ao que tudo indica até agora, desse tempo de contágio entre as pessoas. Então você não tem uma curva um pico tão elevado ainda. É claro que isso vai aumentar. Por que vai aumentar a curva? Porque as pessoas estão se contaminando. E mais, o número de casos está aumentando porque também agora os governos dos países começaram a testar as pessoas. Então você vai ter pessoas que são assintomáticas entrando na estatística. Você vai ter pessoa que tem sintomas. Aí quais são os sintomas? Ela não provoca gripe, isso é outro equívoco. A característica sintomatológica dessa doença, ela muito se assemelha, ela fica grosso modo falando, ela se assemelha muito com o que a gente conhece da dengue, que é a dor no corpo, a fadiga, a febre e alguma coisa que a gente conhece de resfriados e gripes em geral. O que é? Também a febre, tosse. Alguns indivíduos, que não é a maioria, faz tosse produtiva com catarro, mas nem todos os indivíduos, aliás, um baixo número de indivíduos faz secreção no nariz. A gente chama de rinorreia. Poucos fazem inflamação na garganta. Então não tem muita característica gripal. Tem muita característica em determinados pacientes, um bom número de pacientes, se assemelha a uma doença como a dengue. Quer dizer, o cara tem dor no corpo, fadiga muscular, cansaço, desânimo, febre. Qual é a característica mais marcante dos sintomas dessa doença? A tosse. A tosse é a característica marcante. O desencadear da doença, ela gera um quadro de síndrome respiratória aguda grave, quer dizer, isso são os quadros mais graves, agudos, e ela leva a uma coisa que a gente conhece agora para o pessoal mais técnico, sepse. Então faz uma sepse, quer dizer, a cascata inflamatória, ela faz uma explosão da cascata inflamatória, explosão entre aspas, ok? Faz uma explosão dessa cascata inflamatória, como consequência o organismo perde o controle, ativa a cascata de coagulação, faz coagulação intravascular disseminada, choque séptico, e aí o desfecho mais grave que a gente está vendo é o óbito. Então o que mata não é o vírus, são as consequências da infecção viral. Então quando o indivíduo fala, e aí vou pegar o gap aqui do uso da cloroquina. A cloroquina é um antimalárico. Então ela atua sobre o parasita, tá? Só que a cloroquina é conhecida há tempos como imunomoduladora, por isso ela é utilizada em doenças autoimunes, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, sarcoidose. Então, nessas doenças em que eu tenho uma desregulação da cascata imunológica atacando o próprio organismo do indivíduo, a cloroquina tem função. Por quê? Porque ela atua como imunomoduladora, ela diminui a cascata inflamatória. Então, a ideia de testar a cloroquina, isso é outro aspecto. Não deve ser no paciente grave. Deve ser no paciente que começou a ter sintomas. E, quiçá, testes profiláticos, preventivos, principalmente nas equipes de saúde. Porque antes de você ter o desencadeado da cascata inflamatória, depois que já desencadeou, dificilmente o indivíduo vai... e o pessoal, a equipe de saúde, vai ver um grande efeito com o uso da cloroquina. O indivíduo pode até se recuperar, mas muito vai ser em função do organismo dele. Tá? Então isso é muito importante. Então a gente fica por aqui. Vamos tentando atualizar. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais novidades para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem. Beijo do mar.